Cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei, olha, eu vou com ela. Minha tia, que morava aqui em São Paulo, era cristã, era crente, né? Ela e toda a família dela. E quando eu falei isso, eu virei pra minha mãe e eu falei assim, eu vou morar com a Neide, eu vou embora pra São Paulo. E chegar lá, eu vou ser crente. Olha o que eu falei. Que palavra poderosa. Eu falei muito no automático. Eu falei, chegar lá, eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente. Falei assim. E nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ia ser crente, que eu tinha vontade de ser crente. Ou algo me impedia, eu tinha vontade de alguma coisa me impedir. Não. Porque eu não pensava, sabe? Ah, eu quero ser crente, eu não consigo. Sabe? Não tinha isso na minha cabeça. E aí, deu tudo certo, minha tia conversou com a minha mãe. Minha mãe foi e deixou, no início ela ficou meio assim, mas ela deixou. Minha tia falou tudo assim pra minha mãe, olha, lá é assim, eu só saio de casa pra ir pra igreja, eu não saio de casa pra ir pra lugar nenhum. E ela já falou beabá pra mim. Você é jovem, chega lá, você não vai sair, não tem esse negócio de você ficar saindo com amigas, não tem esse negócio de você ficar fazendo amizade com pessoas. Eu só saio pra igreja. Se você quiser sair pra lá, é pra igreja comigo. Se não, você já sabe que você vai ficar presa em casa. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Eu tava decidida aí. Enfim, fomos arrumar papelada de escola, transferência, essas coisas, né? E deu tudo certo, vamos arrumar as malas e arrumar as coisas. E eu toda feliz, empolgada, vou pra São Paulo e tal. Viemos de ônibus, 3 dias de ônibus. Minha tia e mais 3 crianças pequenas. Aí, chegamos aqui, né? Aquela coisa de mudança e tal, de conhecer e tudo. Na primeira semana, minha tia já foi pra igreja, eu não fui com ela. Mas eu acho que na terceira vez, sei lá, minha tia foi pra igreja, eu já fui com ela pra igreja. E na primeira vez que eu botei o pé na porta da igreja, eu já senti, assim, uma paz. Eu já senti uma coisa diferente. Que eu já falei assim, esse lugar aqui que eu quero. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui foi um culto da semana. Eu não aceitei Jesus. Mas depois, no segundo culto que eu fui, foi um culto de sábado. Eu acho que foi um sábado ou foi um domingo, não lembro. Mas eu lembro que eu sentei lá atrás com a minha tia. Assisti o culto, foi uma bênção, né? Eu louvava, eu chorava. Louvava não, né? Porque eu não sabia os louvores, mas eu prestava atenção nos louvores, aqueles louvores falavam muito comigo. Foi uma bênção, assim, eu chorava. Parecia que eu tava, sabe, tirando aquela angústia do meu coração, sabe? Parecia que eu tava tirando aquela angústia pra fora, sabe? Quanto mais eu chorava, mais aquela angústia saía. Foi uma coisa, assim, maravilhosa, que eu me derramava na presença de Deus, né? Esse dia, quando foi no dia na hora do apelo, que o pastor, né, fez aquele apelo, quem quer aceitar Jesus, eu levantei a minha mão. Na hora que eu levantei a minha mão, aquela hora eu senti algo me puxando o meu braço, sabe? Quando alguma força vem e puxa o braço pra trás. E eu olhei pra minha tia e falei, por que ela me puxou, né? Tipo, pra mim não ir. E naquela hora, né, eu não sabia, claro, que era um inimigo, né? A força do maligno, né? Querendo que eu não vá, né? Que ele sabia o que Deus ia fazer na minha vida. Mas eu fui mesmo assim. Eu fui lá na frente e fui sozinha. Minha tia depois foi atrás de mim, né? Mas eu me levantei do meu banco e eu fui lá na frente, aceitei Jesus e foi uma bênção. A partir daquele dia, daquele momento ali, eu senti paz na minha alma, né? Deus foi transformando, Deus foi mudando, Deus foi traçando novos planos para minha vida, né? Deus preparou um casamento maravilhoso para mim na igreja, né? Outro dia também posso contar o milagre, né? O testemunho do meu casamento para vocês, tanto da parte de conhecer o meu marido, né? Quanto da parte do milagre mesmo da festa, da cerimônia. Enfim, meninas, mais para dizer que Deus, ele tem um plano de salvação. Logo ali depois de 2 meses, acho que 2 meses, um pouquinho mais, né? Eu já me batizei nas águas, eu já quis descer as águas, porque era algo que Deus colocou um desejo muito forte no meu coração, eu queria. Era algo que quanto mais eu buscava, mais eu queria. E Deus ali, ele foi transformando, sabe? Ele foi mudando as minhas vestes, né? Eu lembro que eu tinha um brinco aqui, um pince, né? E Deus foi mudando, assim, sabe? Deus foi transformando. Aquele pince aqui que eu tinha era a coisa mais linda que eu achava em mim, sabe? Que eu usava já há um tempinho. E quando foi um dia, eu ia sempre na padaria de manhã comprar pão e o senhorzinho da padaria já me conhecia e tal. E Deus usou aquele homem, né, pra falar pra mim que era pra me tirar aquele piercing. Deus usou ele, assim, foi coisa tremenda, coisa de Deus, assim. Foi bem no início da minha conversão, né, e ele falou, né, que muitas coisas Deus ia transformar em mim e eu ia me sentir incomodada, né. E realmente, muitas coisas Deus foi transformando e muitas coisas eu comecei a me sentir incomodada, né, com as minhas vestes, principalmente, né. Eu não era aquela menina que andava pelada, que era uma pessoa que andava, sabe, vestes inapropriadas, né, enfim, mas eu não era convertida, né. Mas eu não tinha vestes
né, de salvação. A gente tem que sair do mundo e ir para os caminhos do Senhor e fazer a diferença para o mundo, né? Porque senão como que o mundo vai nos enxergar se nós não fizermos a diferença, seja com as nossas vestes, com as nossas palavras, com nossas atitudes? Como que o mundo vai conhecer a Cristo através da nossa vida? Não vai conhecer. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos as nossas vestes, se nós não mudarmos as nossas palavras, o mundo não vai conhecer a Cristo. Nós não vamos dar frutos, né? E eu quero isso. Eu estou aqui para isso, para dar frutos do Espírito Santo, para dar frutos de Deus. Eu quero estar neste mundo para dar frutos, né? Foi para isso que eu aceitei a Jesus. Foi para dar frutos. Foi uma bênção, né? Deus, ele já colocou o desejo no meu coração, aquele desejo de buscar Cristo. Eu já entrei pra mocidade, logo no início, eu já entrei pra mocidade, né? E era uma bênção. Eu participava da mocidade, eu participava de cultos domésticos, né? E assim, uma bênção da escola dominical, enfim. Foi uma bênção, gente. E é isso que eu tenho pra vocês. Esse foi o meu testemunho. Estou aqui até hoje, pra glória, pra misericórdia do Senhor, né? Estou aqui trilhando o caminho devagarinho e sempre, né? Aprendendo um pouquinho com Cristo cada dia, levando a palavra, semeando a palavra, dando frutos, né? Porque é isso que eu tenho falado para Deus, que eu quero dar frutos. Então, esse foi o meu testemunho da minha conversão, né? Eu creio que Deus, ele tem um plano de salvação para sua vida. Se você ainda não é cristão, ou se você tem um parente, a mãe, ou uma filha, ou alguém, ou esposo, que ainda não é crente, né? Que ainda não aceitou a Jesus, fique firme na promessa. Deus tem um plano de salvação. Em Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que está perdido, Deus, ele veio para salvar e para buscar esse que está perdido. Então creia na salvação da sua casa, creia na salvação da sua família. E busque ao Senhor de todo o seu coração enquanto você pode achar. Busque, porque uma hora você vai encontrar, uma hora a sua promessa, uma hora a sua vitória vai chegar. Tá difícil a caminhada sozinha, muitas vezes, né? Sem o marido, sem o esposo ir junto para a igreja com você, ou o filho não vai com você, ou a mãe, ou o parente que você gostaria muito de ver a salvação. Deus vai salvar. Creia que Deus, ele tem um plano de salvação em meio a essa situação. Deus tem um plano de salvação para você e para sua família. E você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Então é isso. Meu coração arde de alegria, assim, de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha história. Desde então, o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida, muitas grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor só tem aberto portas grandes, portas largas para mim. Não é fácil viver nos caminhos do Senhor, seguir os caminhos do Senhor. Não é só mil maravilhas, né? Até porque Jesus não prometeu isso, né? Jesus não prometeu que nós teríamos uma vida de mil maravilhas. Jesus deixou claro na Bíblia que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Que você possa vencer. Tem de bom ânimo, não tá sendo fácil, mas tem de bom ânimo. Que Jesus está nesse barco com você. Creia, porque Deus, ele tem promessas de salvação para você, para sua casa, para sua família, tá? Vamos orar agora para que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, esta vida, esta família, Senhor, que está orando, que está ouvindo agora esta mensagem, que está ouvindo esse meu testemunho. Pai amado, que vidas sejam alcançadas através do meu testemunho. Jesus amado, abençoa, alcança, Pai amado, a vida, Senhor, dos teus filhos. Pai amado, dessa tua serva que está orando, que está clamando, que o marido faz tempo, Senhor Jesus, que ela clama pela vida do marido, pela salvação do marido. Mas eu creio em nome de Jesus. Eu creio na salvação, porque, Senhor, tua palavra diz que o Senhor veio para salvar, para buscar aquele que está perdido. Busca, Senhor. Assim como o Senhor me encontrou, assim como o Senhor me trouxe lá do outro lado da terra, lá de outro estado, para me encontrar aqui em São Paulo. Ah, Senhor, assim como o Senhor teve planos de me trazer lá do outro lado do mundo para cá. Eu creio que o Senhor tem plano de salvação na vida desta família. Eu creio que o Senhor tem plano de salvação na vida desta mulher, deste homem, na vida dos filhos desta mulher, na vida da mãe desta mulher, na vida, Senhor, de todos os parentes desta mulher, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a Ti e eu oro e te agradeço pela salvação desta casa, desta família, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau.